Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer o pré-jogo de São Paulo e Corinthians, mas antes de ir para a pauta principal, somente aqueles recadinhos básicos, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para todos os seus amigos, se inscreve no canal, verifica se o YouTube não te desinscreveu, se ele te desinscreveu, se inscreve novamente, ativa o sininho, lembrando que tem vídeo todos os dias no canal, só não vai ter o vídeo padrão se for dia de jogo, porque aí a gente lança o pré e o pós-jogo e fica mais fácil. Beleza? Só lembrando também que a gente tem a ferramenta do Seja Membro, se você quiser ser membro do canal, é só clicar aqui na ferramenta e também temos a ferramenta de Valeu, que você contribui com qualquer valor que você quiser. Lembrando também que meu e-mail profissional está aqui embaixo, então qualquer marca que quiser estar aqui no canal, é só entrar em contato através do meu e-mail profissional. Beleza? Recados dados, vamos lá para a pauta principal, que é o pré-jogo de São Paulo e Corinthians. Então, mais um majestoso nesse final de semana. Já tivemos um majestoso ontem, que foi pela base, onde os moleques se sagraram campeões, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje nós temos o primeiro clássico do ano da equipe principal, que é justamente contra o Corinthians. Duas equipes com cenários completamente diferentes, e eu vou dar minha opinião aqui sobre o jogo, a gente vai falar sobre possíveis escalações e tudo que envolve esse clássico. Então, esse clássico é pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Vai ser disputado no estádio do Morumbi, então tem promessa de casa cheia, porque já foram vendidos mais de 50 mil ingressos. Eu acredito que a possibilidade de a gente chegar nos 55, 58 mil torcedores é muito grande. Eu até acho que é isso aí mesmo que vai acontecer, é nessa faixa. Temos promessa de bandeirão da Superbet, então tem tudo para ser um jogo extremamente agradável. Apesar de toda a rivalidade, porque eu tenho sempre na minha cabeça que clássico a gente não joga, clássico a gente ganha. Assim como foi na base ontem, tem que ser hoje no profissional, tem que ter essa mentalidade, tem que ter essa pegada, tem que ter esse pensamento, independente de qualquer coisa, independente da fase que o rival está vivendo, se ele tá numa fase boa, se ele tá numa fase ruim. Quando você entra para jogar um clássico, você entra para jogar um clássico. Para mim é como se fosse uma guerra. Eu falo muito pelo meu fanatismo. Tem gente que não liga muito, mas clássico para mim tem uma pegada diferente. Para mim é sempre como se o São Paulo estivesse disputando uma final. Cada vez que o São Paulo vai jogar contra qualquer rival aqui da capital paulista e do litoral também. Então Palmeiras, Corinthians, Santos, para mim é como se fosse uma guerra e eu odeio perder esse tipo de jogo. Odeio perder. Mas vamos lá. Então vai ser disputado hoje às 6h30 da tarde. Tem transmissão da Record TV, Cazé TV, Nosso Futebol, Zapping Sports e o Allplay. Acredito que a maioria vai assistir na Record TV. O árbitro da partida é o Flávio Rodrigues de Souza. E a gente tem, como eu falei, dois cenários diferentes aqui, de dois times diferentes. O Paulo tá ainda meio que cambaleando na competição. Não na competição, mas eu acho que num estilo de jogar mesmo, num estilo de jogo. Corinthians vem numa crescente absurda desde o final da temporada passada, até porque a gente precisa analisar como um todo. O Corinthians estava praticamente quase sendo rebaixado. E aí depois teve uma virada de chave com a chegada do Memphis, teve uma virada de chave e aí se elevou completamente e chegou até a Libertadores da América. E eu até acho que se tivesse mais algumas rodadas com o futebol que a gente estava jogando, era capaz da gente perder a posição para eles. Mas não foi o que aconteceu, porque eles demoraram um pouco para reagir no campeonato, mas reagiram o suficiente para ir para a Libertadores e para não cair, para não ser rebaixado. Então o Corinthians atualmente vive sim uma melhor fase do que o São Paulo, isso é nítido, ninguém tem que ser hipócrita de falar que não é. O Corinthians realmente está numa melhor fase, tá, se não me engano, há 12 jogos invicto, e o São Paulo precisa quebrar essa sequência se quiser almejar alguma coisa no campeonato. Até porque Novo Horizontino e Água Santa, que são do grupo do São Paulo, ganharam seus jogos. O São Paulo atualmente está na terceira posição do grupo, claro, com um jogo a menos, mas está na terceira posição, e um clássico tem toda essa questão, esse quê diferente. Então é interessante o São Paulo fazer um bom jogo para vencer. Então vamos lá de provável escalação. Provável escalação do Corinthians. Hugo Souza, Félix Torres, Ramalho, Matheus Bidu, Mateuzinho, Martins, Alex Santana, Carrídio, Coronado e Roberto IDP. Provável escalação do São Paulo, que tudo pode mudar porque rolaram algumas notícias aí que ele ia colocar o Moreira no lugar do Enzo Dias. Uns boatos que a gente não pode dizer se é verdadeiro ou não, e se ele realmente fizer isso, eu dou a minha opinião no pós-jogo, eu não vou falar agora. Eu acho mais plausível falar no pós-jogo, porque eu preciso ver o time em campo, eu preciso ver como o time vai se sair em campo. Com relação à provável escalação do São Paulo, então a gente tem Rafael, Alan Franco e Arboleda, Enzo Dias, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Luciano, Lucas Moura, Oscar e Calé. Essa aqui é a provável escalação do São Paulo e eu acho que é correta. É o que a gente tem de melhor, que a gente tem de mais apresentável no plantel. Não vejo qualquer outra substituição que dê para fazer aqui. Claro, no segundo tempo, talvez
optar pelo William Gomes, pelo Ferreirinha, dar um pouquinho mais de velocidade, centralizar o Oscar, porque eu acredito que nessa posição ele não vai deixar o Luciano de segundo atacante, o que eu acho burrice, mas ele vai tentar centralizar o Luciano, o Lucas vai ficar caindo pelas pontas e o Oscar também. Então, talvez um segundo tempo, deixar o William Gomes caindo pelas pontas, o Ferreirinha caindo pelas pontas, o Oscar mais centralizado, Luciano de segundo atacante, Caleri de atacante, de centroavante, porque eu sempre falo, o Caleri tem que ficar na área, o Caleri não tem que sair para buscar, para fazer jogada, essa não é a função dele, ele tem que ficar na área, e o Luciano a mesma coisa. O Luciano, quando ele tá na área, ele dá muito mais trabalho para os adversários do que qualquer outra coisa. Então é promessa de jogão, provavelmente essa será a escalação mesmo, talvez vamos ver se ele tira o Enzo Dias e coloca o Moreira, mas é promessa de jogão, é promessa de ser um bom jogo. Confesso pra vocês que é até hipócrita da minha parte falar que eu estou confiante na vitória do São Paulo. É óbvio que eu vou assistir esperando uma vitória, mas eu não tô confiante. Acho que pelo futebol apresentado nos últimos jogos, por exemplo, o futebol contra o Guarani foi muito abaixo do esperado. Claro, não foi um jogo ruim, mas foi muito abaixo do esperado, muito abaixo do que a gente espera do São Paulo. Tivemos algumas posições que chamaram mais atenção, como o caso do Enzo Dias, do Oscar, que tá se entrosando. Vamos ver como vai ser hoje. Espero que o São Paulo faça um bom jogo. O time do Corinthians é bom, mas não é invencível. De pegar Coronado, Yuri Alberto e Depay, até o próprio Carrillo mesmo. É um time bom, é um time bem montado. Então é óbvio que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Mas se o São Paulo colocar a bola no chão, pensar e jogar direito e utilizar ao seu favor o fato de que é um estádio todo de torcedores do São Paulo, com toda a atmosfera do São Paulo, e usar isso ao seu favor, eu acho que a gente pode sair vitorioso desse clássico. Eu acho que a gente pode vencer, não é impossível de vencer. Até porque também tem alguns pontos do Corinthians que, ao meu ver, são pontos fracos, que eu acho que o São Paulo pode explorar, mas eu acho que o Corinthians, ele tem um elenco bem montado. Então, se a gente for falar, por exemplo, o Hugo Souza é um bom goleiro, Depay é um bom jogador e tá somente numa crescente absurda, Coronado também é um bom jogador e o Yuri Alberto desandou a fazer gol, então é promessa de jogão. Não acredito que vai ser um placar extremamente elástico, independente de quem ganhar, se seja o Corinthians, se seja o São Paulo. Não acredito que vai ser um placar elástico, eu acho que vai ser talvez 1-0, 2-0, não passa disso, porque eu acho que clássico, as duas equipes vão querer entrar vencendo. Os últimos retrospectos são favoráveis ao São Paulo, então já tem alguns jogos que o Corinthians não consegue vencer o São Paulo. Ano passado mesmo, se não me engano, o Corinthians não venceu o São Paulo na temporada. Então, é usar isso ao seu favor, é usar o estádio, a torcida, a atmosfera ao seu favor, porque eu sei que da arquibancada a torcida vai fazer a parte. O resto é saber se eles vão fazer a parte deles. Então é isso, um grande beijo pra vocês e até a próxima.